Gente, vamos começar a fazer uma breve revisão com vocês sobre o que nós estudamos sobre sensação. O slide está aí aparecendo? Sim. Tá, então vamos lá. Para quem não estava na aula anterior, o que nós estudamos sobre sensação? Nós temos ao longo do nosso corpo alguns receptores, algumas entradas, que são chamadas de receptor consequentemente. Cada receptor, ele é responsável por uma via sensorial. Então, nós temos a audição, o olfato, o paladar, receptores relacionados à dor, receptores relacionados à temperatura, receptores relacionados ao equilíbrio, e são eles que vão nos permitir que nós tenhamos respostas sensoriais. E a gente só vai conseguir identificar esse estímulo externo, ou seja, está acontecendo aí no ambiente de vocês alguma situação específica. Se vocês estão assistindo essa aula no ar-condicionado agora, por exemplo, e o ar-condicionado ele estiver muito frio, o receptor que é responsável por essa questão da temperatura, ele vai ser coletado, vai ser enviado de informação. Um minuto, gente. Vamos lá. Esse receptor, ele vai ser coletado, ele vai passar pelas vias sensoriais, vai chegar até o córtex. Quando chega no nosso córtex, que é uma região cerebral que nós temos, quando ele chega no córtex, ele vai transformar essa informação em uma sensação. Então, quando a gente está no frio, qual é normalmente a sensação que a gente tem? O que acontece com a gente? Ninguém? Não é possível. Quando vocês estão no frio, vocês ficam suando? Não. Eu já perdi o estágio. Então qual que é a sensação que vocês têm quando estão no frio? De que vai morrer. Uhum. Tá. Só que aí, a sensação que eu estou me referindo, por exemplo, seria uma tremedeira, seria o arrepio. Essas são as respostas sensoriais. As consequências disso seria, por exemplo, o se aquecer, né? Então, para que você pudesse sentir menos frio, você vai precisar se aquecer. E aí, consequentemente, pode ser que você deixe de tremer, pode ser que você deixe de ficar arrepiado, por conta das questões da temperatura. Conseguimos detectar todas as informações que estão aí ao nosso redor? Não conseguimos. Por quê? Porque nós precisamos de um limite mínimo. Então, por exemplo, quando eu coloco uma comida no micro-ondas para que ela seja descongelada ou para que ela possa ficar quente, enfim, as ondas eletromagnéticas que estão dentro do aparelho do micro-ondas, a gente não consegue sentir. Então, por conta disso, nenhuma reação, nenhuma resposta sensorial nos é apresentada. Para que nós tenhamos um limite mínimo, essa sensação, ela precisa ser esse estímulo, ele precisa ser captado pelo ambiente externo. Então, a sensação, ela basicamente começa no ambiente externo, e não é algo que nós conseguimos ver e nem perceber, ela é algo muito sutil, então a gente só sabe que está acontecendo por conta de uma resposta sensorial que nós apresentamos. Professora, por que eu sei que quando eu estou me tremendo eu estou falando da temperatura de frio? Porque te foi ensinado que quando você treme numa alta temperatura, o que você está sentindo é frio. Ao mesmo tempo que te foi ensinado que quando você soa durante uma atividade física, por exemplo, ou quando você está num lugar que está muito quente, é porque aquele lugar está fazendo calor. O nome, a nomenclatura dos estímulos, eles te foram sendo ensinadas. E as sensações que são respostas desses estímulos, elas também foram aprendidas.
Por conta disso que nós sabemos o que é que acontece aí ao longo de todo esse processo. Até agora tá ok? Sim. Tá, vou passar. Como a gente viu, nós temos vias sensoriais. Nos foi ensinado na educação básica que eu falo ensino fundamental e no ensino médio, de que nós temos 5 sensações, o que não é verdade na psicologia. Quais são as 5 sensações que todo mundo conhece no senso comum? Tato, olfato, paladar, audição e a visão. Só que nós temos muito mais do que 5 sensações na psicologia, do que 5 sensações não, do que 5 sentidos. Nós temos tato e a percepção térmica, nós temos a propriocepção e a percepção de dor, nós temos a visão, a audição, a gustação e o olfato. Cada um desses sentidos aqui, eles possuem um receptor especializado para conseguir captar a sua informação. Voltando bem rapidinho. Então, cada receptor, ele vai estar responsável por uma via sensorial específica. Essa via sensorial, ela vai ser ativada por uma energia que será levada até o córtex para que essa informação, ela seja processada. Uma outra coisa que eu preciso destacar para fazer uma revisão para vocês é de que não somente, isso aqui acontece não somente com o cachorro, acontece com as espécies de modo geral. Nós podemos possuir alguma sensibilidade. E essa sensibilidade sensorial, específico de alguma via, pode ser que ela se especialize. Os cachorros, por exemplo, eles têm grande sensibilidade olfativa. Então, eles conseguem sentir o cheiro de uma comida que está fazendo em outra casa. Eles conseguem sentir o cheiro do seu próprio dono, mesmo a quilômetros de distância. E assim sucessivamente. O exemplo que eu dei na aula anterior de nós, seres humanos, foi que um maestro, ele tem uma sensibilidade auditiva especializada. Por quê? Porque ele consegue identificar quem é a pessoa que está tocando uma nota errada, quem é que não está seguindo a orientação do ritmo da música da forma como tem que ser. Tem pessoas que têm muita sensibilidade e não precisam pegar uma partitura para que possam fazer a leitura de alguma música. Então, elas conseguem tocar justamente. Isso, justamente. E dessa forma, outras habilidades, elas podem ser adquiridas, elas podem ser especializadas. Professora, como é que faz em relação aos cegos? Normalmente, as pessoas que já nascem vendo, por exemplo, em algum período da vida delas, que elas perdem a visão, elas vão precisar se especializar em outros sentidos. Então, por exemplo, a questão do tato. O tocar faz com que elas consigam visualizar, entre aspas, o objeto que está sendo falado, ou o objeto que está se apresentando ali na frente dela. E a partir disso, ela vai criando uma visão daquele objeto. Ou até mesmo acontece de que a via sensorial responsável pelo equilíbrio, por exemplo, e responsável pela própria visão, que é o que vai te fazer ficar em pé e em equilíbrio, que vai fazer com que você tenha uma sensação de que você consiga observar e até, em alguns momentos, prever para que você não esteja em uma situação de perigo, eles vão conseguir desenvolver outras habilidades para que isso possa acontecer. Então, vocês veem, eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas cegas, mas em alguns momentos, mesmo elas sem bengala, elas conseguem detectar quando tem um buraco na calçada, quando a calçada está alta e ela vai precisar descer, no momento em que o sinal abre e o sinal fecha. Isso tudo são sensibilidades sensoriais que são especializadas por conta de uma determinada necessidade. Não necessariamente porque a pessoa estuda para. Não. Ela
acaba desenvolvendo uma habilidade em uma determinada via sensorial por conta de uma necessidade. Vamos se dizer assim, tá? Tá ok aqui? Ok, professora. Vamos lá. Esse aqui, depois vocês podem fazer uma revisão. Eu expliquei para vocês bem básico, fiz um resumo do que era a sensação. E agora nós vamos passar para o que é produto da aula de hoje. Nós vamos iniciar a percepção. Alguém tem ideia do que seja percepção? Perceber algo, notar. O que mais? É notar as coisas que tá à sua volta. E de que modo será É que a gente quase vai... que pressentir. Certo? E de que modo será que a gente faz isso, gente? Através dos nossos sentidos. O que mais? Através da sensação também, professora. Quando a gente sente alguma coisa e percebe, sei lá. Vocês entenderam por que eu trouxe sensação primeiro? Tá fazendo alguma lógica agora para vocês? Sim. Sensação, ela é um dos processos psicológicos básicos para que a gente possa entender outros processos que vão acontecendo aí com nós, seres humanos. Dentre eles, a percepção. A percepção, como vocês sinalizaram, é uma forma da gente perceber, é uma forma da gente estar ali presente, observar e ver de que forma que as situações ao nosso redor estão acontecendo. Dito de outra forma, é uma forma da gente conhecer o mundo. Para que a gente possa perceber, a gente precisa estar inserido em um determinado ambiente, em uma determinada situação. E a forma que eu percebo é completamente diferente da forma que gente, ainda não sei o nome, que o Marcelo percebe, que o Otávio percebe, eu não sei o nome de todo mundo, gente. Mas é o que eu estou me lembrando agora. E vai ser diferente entre todos vocês. Por quê? Porque a gente vai perceber que a percepção, ela é fruto das nossas experiências. Então, a experiência que eu tenho é diferente da experiência de vocês e vice-versa. Mesmo que nós tenhamos sido fruto de uma mesma família, nós não temos experiências iguais. Então, isso vai fazer com que eu tenha uma percepção de mundo diferente da sua, diferente da dele, diferente da dela, e assim sucessivamente. É importante que a gente compreenda o que é percepção, porque, por exemplo, quando eu vou fazer a investigação, que a gente já vem conversando desse caso, quando eu vou fazer a investigação do caso da Flor de Lis, essa semana eu coloquei meus alunos para pesquisarem sobre a vida dela. E nesse processo de pesquisa que nós fizemos, quando a gente vai investigar a história de vida da Flor de Lis, desde muito tempo atrás até como está agora, a gente vê alguns fatos que vêm acontecendo com frequência na vida da Flor de Lis. E são fatos que explicam muito da forma como ela se apresenta hoje. Então, a percepção, ela é um processo complexo e ela vai sendo formada ao longo da nossa história de vida. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Um dos fatos do caso da Flor de Lis é de que, muito antes, lá quando ela tinha 15, 16 anos, ela teve a primeira gravidez. A pessoa que era pai da filha, ou do filho, não sei, abandonou ela. Então, isso para ela já foi um baque muito grande. Não só isso, mas um evento anterior de que ela perdeu o pai e o irmão no acidente. E desde então, ela começou a atuar em situações de caridade. Não situações de caridade, gente, agora me fugiu a palavra, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero falar com isso. Ela se posiciona muito em causas que ela possa ajudar as pessoas. Solidária. Justo.
E desde esse primeiro momento, desde que ela resolveu atuar dessa forma, ela já sofre o primeiro processo dela. O primeiro processo de Flor de Lis, se vocês ainda não investigaram um pouco mais sobre a vida dela, se vocês não têm conhecimento sobre isso, mas o primeiro processo que a Flor de Lis sofre é referente às inquietações que vêm desse processo. Por quê? Porque tinha uma época da Candelária, que foi a época em que muitas crianças foram abandonadas e ela adotou várias crianças, mas ela não adotou de forma legal. Ela não tem isso oficializado em justiça. Então, a polícia começou a se inquietar e a buscar por que ela estava com tantas crianças, qual que era o motivo disso. E até que ela provasse que focinho de porco não é tomada, ela foi e sofreu esse processo, mas conseguiu fazer com que esse processo não fosse para frente, porque ela provou que o intuito dela era tirar as crianças da marginalidade, tirar as crianças da prostituição, tirar a criança para que elas deixassem de ser usuárias de drogas, enfim. E isso vem repercutindo até hoje na vida dela. E a ideia de que ela passa é de que ela está no mundo para ter uma causa solidária, para que ela possa ajudar, enfim. Então, isso foi uma percepção de mundo que ela foi criando. Da mesma forma que nós também vamos criando percepções de mundo. Então, por exemplo, dentro do meu seio familiar, sempre me foi ensinado de que eu deveria ser muito família, de que quando a família estivesse precisando, eu precisaria dar suporte. Se alguém estivesse no hospital, eu precisaria estar ali para ajudar, porque família tem muito essa ideia do ajudar, do acolher, do incentivar, enfim. Então, quando eu vejo, por exemplo, o caso da Suzane von Richthofen, em que ela diz claramente de que ela não tinha essa visão de família, de que ela não tinha, que ela não abraçava os pais não a abraçavam, e que ela não sabe se relacionar dessa forma com as pessoas justamente por conta disso. Então, a gente começa a entender como é que as pessoas percebem o mundo, de que forma que esse mundo foi ensinado para elas. E na maioria das vezes, essa percepção de mundo acaba se tornando uma verdade absoluta, que na maioria das vezes eu não tenho como comprovar de que seja uma verdade absoluta. E nem de acreditar que ela vai ser uma verdade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Se eu cresço dentro de um ambiente familiar conflituoso, eu vou procurar para mim um ambiente familiar conflituoso. Por quê? Porque foi essa criação que eu tive. É essa ideia de que eu tenho de verdade, que o ambiente familiar ele é conflituoso. Eu estou generalizando? Claro que não estou generalizando. Por quê? Porque, por exemplo, vamos citar um exemplo mais que acontece que muitas pessoas julgam. As pessoas que moram na favela. Flor de Lis nasceu na favela. O que poderia acontecer com a Flor de Lis? Ela poderia escolher ser uma parte da população marginalizada, de que poderia ser usuária de drogas, de que poderia ser algum traficante, mas ela escolheu não ser nada disso. Ela escolheu ir para o outro lado. Ela escolheu sair da favela, ela escolheu ter uma outra vida, com uma outra perspectiva. O que significa dizer que, por mais que eu venha construindo uma percepção de mundo, não significa que essa percepção de mundo ela vai ser a mesma para sempre. Porque pode ser que o que eu pensava na semana anterior, ele já não se aplica mais agora. Então, essa percepção de mundo pode ser que ela vá mudando de acordo com o ambiente no qual eu esteja, de acordo com as situações e experiências que eu estou vivenciando. Tá? Tá dando para entender até agora? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. As informações que elas serão coletadas por meio do ambiente. Então, na sensação, a gente viu que, na sensação, eu preciso de um estímulo, de uma energia mínima para que o receptor ele capte essa informação. Essa informação, quando ela chega no córtex, ela vai ser uma informação transformada. Na sensação, a gente vai ter uma resposta sensorial. Na percepção, essa informação, ela precisa ser armazenada. E ela vai ser armazenada num local que nós chamamos de memória. Para que eu consiga lembrar de uma determinada informação, essa memória, ela tem que ser, essa informação, ela precisa ser registrada na memória de longo prazo.
Por quê? Porque nós temos a memória de trabalho e a memória de curto prazo. A memória de trabalho, se você estiver aqui na aula e eu estiver falando tudo isso para você e você não estiver prestando atenção, muito possivelmente, se eu te fizer uma pergunta agora, você vai conseguir responder. Ou, se você está no meio de uma conversa, que a conversa não te interessa, pode ser que você saiba responder por 5, 10 segundos, e depois você já não se lembre mais do que aconteceu. Então, uma situação prática. Alguém ligou para você e disse assim, fulano, eu preciso que você dê o recado para a Maria e diga que eu preciso falar com ela. Tu desliga e vai fazer outra coisa. Tu já esqueceu do recado que tu tinha que dar para a Maria. Isso acontece muito. Por quê? Porque essas memórias de trabalho são situações que acontecem que na maioria das vezes a gente não está atento, então a gente nem tem conhecimento, não é que a gente não tem conhecimento, mas pelo fato da gente não estar atento, a gente não dá tanta importância para aquele evento. A memória de curto prazo é uma memória que você consegue reter um pouquinho mais. Então, sempre que você precisa, você consegue acessar um determinado conhecimento e dar uma resposta. Mas ela não fica por muito tempo. Ela vai ficar por muito tempo. Essa informação é uma informação que você precisa, é um conteúdo que você precisa reter ao longo da sua vida. Então, ela vai ser transformada, ela vai ser jogada para a memória de longo prazo, porque é lá onde você, é tipo uma caixinha. Você precisa ficar mexendo para poder lembrar do que é necessário para você e você conseguir se comunicar. É a partir disso que você vai formando o seu processo de percepção. Tá rápido demais? Tá ok? Como que tá, gente? Tá ótimo. Tá bom. Professor, Oi. a pessoa que se encontra nesse tipo de memória de trabalho, ela poderia estar no modo automático? Sim. Ah, sim. Sim e não ao mesmo tempo. Porque a pessoa, para estar no modo automático, ela já aprendeu a tarefa que ela tinha que executar. Por exemplo, para você dirigir, no começo você precisava ficar prestando atenção na marcha e no velocímetro para saber qual era a marcha que você tinha que colocar. E até mesmo nos pedais, para saber se você tinha que apertar a embreagem, para saber se você tinha que apertar o freio ou o acelerador. Na medida em que você vai adquirindo uma habilidade com o ato de dirigir, você passa a fazer isso de modo automático. Você não precisa mais ficar olhando para a marcha, não precisa mais ficar olhando para o velocímetro, nem estar se preocupando com os pedais. Você faz isso de modo automático. Normalmente, pode ser que dentro desse modo do automático teu de ser, alguma coisa te seja ensinada e que você não esteja atenta porque você já está no seu modo automático de ser, isso faz com que você acabe não retendo a informação, que é o que a gente chama de memória de trabalho. É algo bem pontual, é algo que você não vai precisar ficar buscando sempre. Deu para entender? Sim. Alguém quer perguntar alguma outra coisa? Vou passar. Então, o que acontece? A nossa percepção, ela é uma junção do que a gente vivencia. Ela é influenciada pelos nossos motivos, pelas nossas emoções, pelos nossos objetivos, pelos nossos interesses e até mesmo por nossas expectativas. No jogo de futebol, tá todo mundo jogando maravilhosamente bem. Os dois times, eles têm objetivos e interesses diferentes. Só que se, por exemplo, vou até tirar aqui para não dizer que eu sempre uso o nome das mesmas pessoas, calma. O Igor e o Arnaldo estão jogando em times separados. O Arnaldo comete uma falta. E aí, ele derrubou o Igor. O Igor, quando ele se levantar, ele não vai querer nem saber, nem por X, nem por Z, se a regra do futebol é que vocês joguem de modo harmônico. Ele vai querer fazer alguma loucura para Arnaldo. Pode ser que ele jogue a bola na cara de Arnaldo, pode ser que ele dê uma rasteira em Arnaldo e Arnaldo caia, pode ser que ele dê um empurrão. Então, normalmente, não que eu estou falando que isso seja regra, nem que isso vai acontecer todas as vezes, mas normalmente essas questões de falta, elas têm sim algum propósito, elas têm sim algum objetivo, e normalmente elas são ocasionadas pela emoção ou por algum motivo específico. Deu para vocês entenderem?
Sim, Não só essas situações, sim. gente, mas muitas situações da nossa vida acontecem dessa forma. É por isso que quando, lá no começo das nossas aulas, que a gente discutiu sobre essa questão da psicologia, e da gente buscar as nossas motivações, era para que a gente pudesse entender esse processo. Para que a gente pudesse entender de que modo que as Professora, pessoas... Oi? voltando para essa questão aí do futebol, que mesmo a gente sabendo que não pode fazer algum mal para o jogador, e a gente faz, tem outra questão que é como a gente bater alguma parte do nosso corpo e a gente acaba xingando, mesmo sabendo que xingar não vai aliviar nada. Mas a Sim, gente fala porque tá na intuição já, a gente solta um. sim. Gente, a gente conversa entre a gente da psicologia, a gente diz que se a gente tivesse tido na escola disciplinas como disciplinas de inteligência emocional, muitas das nossas percepções, elas seriam diferentes do que a gente tem hoje. Muitas das nossas formas de reagir seriam diferentes do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, pode ser que se alguém fale de modo grosseiro com você, você revide. Mas pode ser que se alguém fala de modo grosseiro com você, você diminui seu tom de voz e fala num tom de voz tranquilo. A forma como você vai reagir vai depender muito da sua experiência de vida. Vai depender muito da percepção que você tem acerca da vivência que você está experienciando naquele momento. Então, é por isso que a gente tem que entender de que as percepções, elas são frutos do que a gente vivencia diariamente. E é aquele ditado de que a gente não banha na mesma água duas vezes. De fato, não banhamos na mesma água duas vezes. E pode ser que a nossa percepção de hoje não seja a percepção que nós tenhamos no final do semestre, tá? De acordo com a Davidoff, que eu até esqueci de colocar o nome dela, mas ela vai trazer para a gente ela vai trazer para a gente a seguinte definição de percepção: capacidade dos organismos coletarem as informações do ambiente e analisá-las, relacioná-las com informações já existentes no organismo e combiná-las com outra. O que eu quero dizer com isso? Você aprende o número 1, e tudo bem você aprender o número 1. E aí, depois, você vai aprender a escrever o número 1. Mas eu estou falando 1 por extenso, tá? Então, você primeiro aprende o símbolo e depois você relaciona esse símbolo com uma palavra. Só que aí, na medida em que você vai crescendo, você vai aprendendo que nós temos o que a gente chama de soma. Então, você vai começar a aprender que o 1 mais 1, ele é igual a um terceiro número. O 1 mais 1, ele vai ser igual a 2. O que vai acontecer? Você, no primeiro momento, recebeu uma informação e você armazenou de que você tem números, vários números durante a sua vida. Você vai conhecer todos os números. E aí, lá na caixinha de informação de número, você vai acrescentar um outro conceito, que é o conceito da adição. Então, você vai perceber que esses números, eles têm relação entre si. E quando eles se juntam, eles produzem uma terceira relação, a depender daquilo que está sendo proposto. Só que pode ser que... Deixa eu tirar aqui de novo. Pode ser que a Márcia e a Esté, né, que é para te chamar? Pode te chamar de Esté? Pode ser. Pronto. Então, a Márcia e a Esté, o que vai acontecer? A professora foi lá no quadro e ela pegou e fez uma continha armada. Ela colocou 1 mais embaixo do 1 igual e fez o cálculo. E a Márcia, ela se deu muito bem com essa estratégia. Só que a outra estratégia que a professora ensinou em sala de aula foi de que se ela pegar 2 objetos e colocar um do lado do outro, ela vai ter o resultado. E a Esther, ela se deu muito bem com essa estratégia de ter os objetos, de ser visual. Então, ela pegar dois objetos e botar 1 mais 1 é igual a 2. E ela vai conseguir fazer isso. É para que a gente comece também a entender de que a forma que eu crio um significado é diferente da forma da Márcia de criar um significado.
E nós precisamos oportunizar para vocês, ou a vida precisa nos oportunizar, diferentes estratégias e diferentes situações para que a gente possa definir qual que será melhor aplicável para nós. Então, por mais que a matemática ela seja exata, mas nós temos diferentes maneiras de estudar a matemática. Da mesma forma que nós teremos diferentes maneiras de estudar dentro do direito, não temos? Vocês não têm diferente maneira de fazer uma análise do caso? Não tem, gente? Quais são as linhas que vocês trabalham? Sim. É penal, o que mais? Não é penal, constitucional, civil, essas coisas que você tá falando? Justamente. Pois pronto. Criminal. Então, vocês também têm diferentes perspectivas. E cada perspectiva vai trabalhar o que em específico? O que eu estou querendo fazer com essa pergunta? Eu vou explicar para vocês. Eu já sinalizei que dentro da psicologia nós temos diferentes abordagens, e essas diferentes abordagens têm diferentes visões de homens, e é a partir disso que nós vamos conseguir trabalhar. No direito, vocês também trabalham comportamento e vocês têm diferentes abordagens, e essas diferentes abordagens trabalham o quê? Aí é com vocês. Essa parte eu já não sei. Por exemplo, dentro do direito penal, o que é que vai ser trabalhado? O Código Penal e coisas desse tipo. Certo, e no civil? Código Processual Civil e o Direito Processual Civil no geral. Então, me corrijam se eu estiver errado, tá? Vocês têm essa perspectiva de diferentes abordagens. É como se também vocês trabalhassem o homem a partir de diferentes abordagens? É isso? Mais ou menos, mas acho que a gente pode dizer que sim. Ou é os casos? Com relação ao que a gente entende em determinado assunto ou coisa assim. No caso, Entendi. são diferentes objetos de estudo para cada parte da Tá. sociedade, como a área civil e a área penal e etc. Certo. Então, vocês têm diferentes perspectivas de um caso. É isso? Mais ou menos. Essa questão, por exemplo, do penal, são duas coisas completamente diferentes. Um é ramo, o outro é o código em si. Mas o que você está tentando falar é com relação à nossa visão de um determinado caso, certo? Sim. Então, se for isso, é assim, cada um geralmente tem uma visão diferente, nem que seja similar, mas não completamente igual, de determinados casos, circunstâncias e tudo mais. Tá, então vamos lá. Uma coisa aqui para poder ficar, para que a gente possa tentar fazer alguma relação. O caso da Flor de Lis, ela seria julgada a partir de qual perspectiva? Na área Penal. de vocês? Certo. Me diz outro caso. Por que na área de penal? Porque envolve crime, no caso, um assassinato. Entendi. Me dá um outro exemplo que seria julgado por uma outra área. No caso, um divórcio entre marido e mulher, que aí seria na área civil. Certo. Então, querendo ou não, o que vocês vão fazer é julgar os casos a partir de uma perspectiva diferente. Certo? Certo. É aí que a gente entra também com a questão da objetividade que vocês seguem e da subjetividade. Por quê? Porque quando eu estou falando para vocês que na psicologia nós temos diferentes abordagens, não significa dizer que, por exemplo, se eu estou trabalhando com análise comportamental, que é a abordagem que eu atuo, se eu estou trabalhando com análise comportamental, eu vou trabalhar com o comportamento do indivíduo, independente de como esse indivíduo vai se apresentar para mim. Se ele é criminoso, se ele não é, se ele é esquizofrênico, se ele tem uma saúde mental preservada, se não tem. Então, independente da demanda que chegar para mim, eu tenho condição de atender. Só que eu vou atender a partir da perspectiva da visão de homem que eu atuo.
Para vocês, não. Para vocês é muito mais objetivo. Em que sentido? Se você recebe um criminoso que cometeu que cometeu um homicídio, por exemplo, ele vai ser julgado a partir de uma perspectiva. Se você pega um caso em que é caso de divórcio, vai ser julgado a partir de uma outra perspectiva. E assim sucessivamente. Deu para vocês entenderem? Ou não? Sim. Deu sim. E, gente, o que foi que aconteceu com vocês hoje, pelo amor de... Nas primeiras aulas, vocês estavam querendo como é que se diz? Só Eu fazer uma acho que é porque ilusão. a sua câmera tá desligada e os meninos estão tudo caladinhos. Ah, vocês querem me ver, minha gente? Não sei se é exatamente isso, mas tudo bem. Pois então, me diz aí, Esté, pelo amor de Deus. O que eu tô fazendo de Você errado poderia só agora? repetir a pergunta? O que eu falei foi da questão da objetividade. Da objetividade e da subjetividade. Enquanto nós, da psicologia, se chegar uma pessoa na clínica para mim, que seja esquizofrênica, que tenha cometido algum crime, que ela tenha saúde mental preservada, ou que ela tenha alguma deficiência, ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou conseguir ajudá-la. Então, a abordagem da qual eu trabalho, ou as outras abordagens da psicologia, independente da característica do indivíduo, a gente consegue ajudar, seguindo a abordagem que a gente resolveu seguir. Porém, para vocês do direito, isso já não consegue acontecer. Por quê? Porque se a pessoa cometeu o homicídio, ela vai ser julgada por uma perspectiva, que vocês disseram ainda agora que é a perspectiva penal. Se ela cometeu, ou se ela está em caso de divórcio, ou até mesmo de guarda, disputando a guarda de uma criança, vai ser pela civil. É assim que vocês chamam? Civil? É. Pois pronto. Então, vocês não julgam diversos casos por uma mesma perspectiva. Homicídio e quem está entrando em processo de divórcio não vai ser julgado pelo penal. Para cada caso, vocês têm uma demanda específica e ele precisa ser visto a partir dessa demanda específica, porque senão vocês não vão conseguir dar conta de fazer o julgamento correto. Deu para entender agora? Deu sim, prof. Tá. Sim, gente, voltando. O que é que tá acontecendo? Por que tá todo mundo calado? Aconteceu alguma coisa? Vamos conversar, porque a gente Até precisa... onde eu aula sei, de não aconteceu economia. nada. Marlana, tu não sabe o que falar assim, como assim? Vocês já discutiram alguma coisa? Porque não era assim, não, gente. Eu tô ficando assustada com vocês. A demanda o que tá sendo falado tá muito alto, não tá do jeito que tá muito alto, assim, no sentido de que o nível tá elevado, vocês não estão conseguindo entender como é que tá, como é que não tá. Do jeito que tá, não tá, vocês não estão aprovando. Não entendi, Marcelo. A gente tá só escutando você falar, para depois a gente ter algo a acrescentar. Pelo menos Entendi. comigo. Tá. Gente, olha, mais uma vez, eu repito. Eu não tenho problemas em relação a isso. Eu prefiro que vocês cheguem para mim e me avisem se tiver de uma forma que não está agradando a todos. Eu não tenho problema com isso. Eu procuro rever aí, botar de uma outra forma que todo mundo esteja conseguindo acompanhar, porque eu preciso... O meu objetivo aqui é fazer com que vocês saiam da disciplina sabendo qual que é o objetivo da disciplina. Elana, eu sou ligada no 390, e olha que eu tô aqui morrendo de gastrite, mas estamos aqui ligados no 390. Então, se eu estiver falando rápido demais, pode pedir para eu falar mais devagar, não tem problema com isso também não, tá? Alguém gostaria de comentar? Em relação ao que a senhora tinha falado anteriormente, de ser julgada de maneiras diferentes, é isso? Aham. Eu acho que a gente não tem muita coisa mais a acrescentar, não, porque, como a senhora falou, a psicologia ela é uma coisa muito subjetiva, a gente vai tratar cada paciente de uma forma única.
Já no direito, dependendo do caso, muitos casos vão ser tratados de maneira parecida, já Aham. que se tem o mesmo acontecimento. Claro que não vai ser de maneira exatamente igual, mas, por Sim. exemplo, em vários casos a gente vai usar o mesmo artigo, a gente vai usar o mesmo código, Aham. a gente vai usar a mesma penalização, a mesma sanção, entendeu? Sim. Então, o direito, ele é algo bem mais objetivo, é algo que a gente consegue mensurar sem, por exemplo, a psicologia, que cada paciente é unicamente individual e precisa de um tratamento próprio. Aham. Professora, como a Esther falou, eu acho que os métodos são objetivos para a gente alcançar um resultado, mas dependendo da situação e do caso, Exato. vai depender das relações Ele não. que acontecem para cada um. Sim. Sim, mas, por exemplo, Marcelo, se eu tenho uma pessoa comete um crime de latrocínio e outra pessoa comete crime de latrocínio, a gente vai julgar elas pela mesma lei, entendeu? Isso, exato, exatamente. Essa é a questão da objetividade. Um minuto, gente. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui daqui a pouco o Netflix para eu poder mostrar para vocês uma coisa. Eu só não vou poder, eu não consigo compartilhar por aqui por essa porcaria desse Meet, porque fica travando. E aí eu posso compartilhar com vocês na próxima aula. É um documentário que eu queria que vocês assistissem para vocês olharem a partir da perspectiva do que a gente vem discutindo. Mas aí eu não vou conseguir dar continuidade com vocês com esse documentário, porque são vários capítulos, e aí não vai dar para a gente fazer vários capítulos ao mesmo tempo. Vamos lá, por que a gente precisa estudar sobre essas questões? Primeiro, nós estudamos a relação da psicologia com o direito. Depois, a gente começou já a estudar esses processos psicológicos básicos. E aí, qual que é a relação disso? Na última aula que nós tivemos da relação da psicologia com o direito, foi uma discussão que nós levantamos no sentido de que, em alguns casos, as pessoas estão presas injustamente. E nós temos diversos casos, inclusive que apareceram no Fantástico até há pouco tempo, aquele caso do... que teve do barco. Vocês souberam dessa? Que foram 3 pessoas que estavam no barco e eles foram presos injustamente porque pensaram que eles estavam carregando droga de um lugar para o outro. Alguém acompanhou esse caso? Não foi nem aqui no Brasil. Não foi aqui no Brasil. Mas teve um caso desse. E eles foram presos injustamente. E diversas outras pessoas também que foram presos de modo injusto. E a gente sabe que as consequências de quem é preso de forma injusta, ou até mesmo para os próprios presos que estão ali porque eles devem pagar pelo crime que cometeu, a prisão em si, ela não é um espaço favorável para o bom desenvolvimento da pessoa. Pode até ser que seja, mas aí o que acontece? Algumas pessoas, quando saem da prisão, elas voltam a cometer o mesmo crime. Por quê? Porque na prisão, infelizmente, nem todas as prisões oferecem meios para que elas possam ser ressocializadas. Há outras pessoas que, por exemplo, que o fato de estar na prisão faz com que elas reflitam sobre esse processo, ou até mesmo alguns fatores e situações contribuem para que elas possam ser, para que elas tenham uma nova perspectiva, e isso faz com que na hora que elas saírem da prisão, elas já não queiram mais repetir os mesmos erros que elas cometeram de maneira antes da prisão. Então, quando a gente
Quando a intenção dessa disciplina é que, assim, a partir do momento que vocês receberem um determinado caso, esse caso, ele precisa ser visto com muito cuidado. Vocês já sabem quais são as influências da sensação e de que modo que ela pode refletir no indivíduo, assim como vocês estão estudando hoje a perspectiva da percepção. Então, não olhem um caso a partir da perspectiva que vocês têm sobre um crime. Olhem um caso a partir da perspectiva que o indivíduo cometeu um determinado crime. Você precisa se colocar também um pouco na perspectiva do indivíduo para você entender de que modo que aquela situação se apresentou. De por que ele estuprou, por que ele cometeu um homicídio, por que ele quer se divorciar, qual que é o objetivo de tudo isso. Então, se a gente se colocar sempre na perspectiva de eu, julgador, eu, Thalita, tenho uma percepção e vou me deixar influenciar, às vezes a gente acaba julgando uma pessoa e colocando ela para cumprir um determinado tipo de pena, porque, tipo assim, eu penso que as pessoas que cometem homicídios, elas devem estar mortas. Elas devem estar mortas, não, elas devem estar presas. Então, eu não quero escutar, não me interessa pela história de vida dele, eu só quero que ele pague por aquele crime. Se ele fez ou não, como ele que está sendo acusado, então eu quero que ele pague por aquele crime. Então, para que isso não aconteça, o objetivo disso que está acontecendo agora, nessas aulas, e desses conteúdos que nós temos estudado, é para que a gente possa também colocar um pezinho para trás, e ao invés de olhar os casos como algo julgador, tentar se colocar no lugar da pessoa para poder tentar entender todo esse processo. Não que, por exemplo, se ele cometeu um crime de fato, se ele cometeu um homicídio de fato, não que ele não vai ser julgado por conta disso, porque você vai se colocar no lugar dele, não. Se ele cometeu um crime, e se vocês do direito, assim como nós da psicologia, prezamos para que a sociedade ela esteja organizada de modo funcional e para que ela e para que as pessoas cumpram aquilo que está previsto em lei, então, se ele cometeu algo fora do padrão, se ele cometeu algo que a sociedade não considera como correto, ele precisa pagar por aquilo. Deu para vocês entenderem o que eu quero falar? Sim, sim. Alguém quer comentar sobre? Professora, eu vi um caso que aconteceu em São Paulo há muitos anos atrás, de uma mulher que foi acusada de matar a filha por overdose. Era uma bebê que ela tinha colocado drogas na mamadeira. Só que aí foi comprovado que ela não tinha colocado drogas, a criança deu um problema, ela levou no hospital, ela foi assediada pelo médico. Como ela não quis ficar com o médico, a criança chegou a falecer, o médico inventou, deu no laudo, colocou no laudo que havia tido overdose, ela foi presa, ela passou meses na cadeia, até conseguirem comprovar tudo através de outros laudos e tal, perícia, mas a experiência que ela teve na cadeia, ela apanhou muito, ela passou por muitas situações, e aí quando ela saiu da cadeia, ela não conseguiu reconstruir sua vida. Ela ficou em depressão profunda, qualquer pessoa que se aproximasse dela, ela ficava em desespero, e até hoje ela convive com isso, e às vezes até quando ela é vista, que alguém reconhece, as pessoas não acreditam que ela não fez isso. Então foi algo que ficou para sempre, um erro de justiça que ficou para sempre marcado nela, uma inocente. Uma característica que se assemelha à psicologia do direito. Por exemplo, vocês, quando cometem esses erros de justiça, acaba que quem é o prejudicado não é a pessoa que julgou, é a pessoa que foi julgada. Então, por exemplo, ela não fez nada disso, ela não colocou droga na mamadeira da filha dela, mas por ela ter sido acusada disso, acabou que para onde ela vai, isso vai depor de uma forma negativa para ela. Da mesma forma que a pessoa que é presa injustamente, de que ela não cometeu nenhum crime, etc. e tal, mesmo quando ela sai da prisão, que mesmo as pessoas dizendo assim, os presos, eles precisam ter, sim, emprego. Nem todo mundo dá emprego para preso, gente, depois que sai. Nem todo mundo. A gente não pode ser hipócrita e dizer que dá, porque nem todo mundo dá. Não é todo mundo que tem essa sensibilidade de olhar para o preso e dar uma chance para que ele possa reconstruir a vida dele.
E a mesma coisa que acontece. Então, por mais que ele não tenha tido culpa, mas o simples fato dele ter sido preso, isso vai marcar na vida dele. Ele vai perder oportunidades, ele não vai ter, nem todos os lugares vão querer dar emprego, pode ser que ele queira, até mesmo para viajar, isso pode dar problemas para ele, enfim. E a mesma coisa acontece com a gente da psicologia. E eu vivo batendo muito isso na tecla com os meninos. Gente, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês vão falar de psicologia, porque a gente não dá diagnóstico. A gente não somos nós quem determinamos se a pessoa ela é psicopata, não somos nós quem determinamos se a pessoa tem depressão, não somos nós quem determinamos se a pessoa está com transtorno de ansiedade. Quem faz isso com muita sabedoria e com muita maestria são os psiquiatras. Eles têm especialização para isso. Nós, da psicologia, nós não temos competência para. A gente vai trabalhar em cima desse diagnóstico. E uma vez que, se eu, como psicólogo, eu atesto, vamos supor, o Marcelo vai para mim na clínica e ele tá com alguns momentos de ansiedade. Só que eu sei que aquela ansiedade dele é uma ansiedade que eu considero uma ansiedade natural. Nós temos uma ansiedade positiva e temos a ansiedade que já beira para o negativo e a gente tem que saber balancear isso. Mas pode ser que eu, doida na minha vida, não estou num dia muito bom, e eu diga para Marcelo, Marcelo, tu tem transtorno mesmo de ansiedade? Tem. É isso mesmo que tu tem, e ponto. Marcelo sai do consultório transtornado. Por quê, gente? Porque ele recebeu um diagnóstico. E o que vai acontecer? Como ele recebeu esse diagnóstico, na maioria das vezes, as pessoas acabam internalizando aquilo. Elas acreditam naquilo como se fosse verdade. E aí, Marcelo vai se comportar como uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Ele vai ter muito mais crise, ele não vai querer mais sair, pode ser que a perspectiva dele de vida seja diferente do que ele tinha antes do diagnóstico. Isso normalmente também acontece com pessoas que recebem diagnóstico de câncer. Então, as nossas áreas, elas são áreas bem próximas, complementares, por sinal. Vocês trabalhando de modo mais objetivo para ajudar e no sentido de deixar essa sociedade aí de maneira saudável e organizada, e a gente trabalha mais para o subjetivo, olhando esse indivíduo, tentando entender para que ele consiga fazer parte de uma sociedade mais organizada. Deu para vocês entenderem? Deu. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Tá. A série que eu falei para vocês é essa. A série não, é um documentário, tá? A gente vai assistir só um episódio, até porque os episódios são bem grandes. E a partir disso, vocês o que eu vou querer é que vocês façam uma relação com aquilo que a gente já vem estudando, tá? Mas aí, nós vamos assistir ele na próxima aula, só que nós não vamos assistir por aqui, nós vamos assistir pelo Zoom, tá? Vocês têm um Zoom baixado ou não têm um Zoom baixado? Dá para baixar. Temos sim, professora, que a gente usou no primeiro período. Pois pronto. O Zoom, ele não trava, vocês não vão ter problema para escutar. Então, mesmo que caia, eu posso enviar o link depois. E aqui vocês estão tendo muita dificuldade para poder escutar, tá? Então, a gente vai tentar pelo Zoom. Eu vou deixar até registrado lá na plataforma para que vocês não esqueçam isso. Então, vamos voltar para cá. Essa questão de... Professora? Oi? Sua próxima aula é no dia 8, não é? Isso. Nela também tem a análise de um livro que a senhora passou. Eita, calma. Já é dia 8? Não, ainda não é dia 8 não, gente. A análise no dia 10, peraí, eu tenho uma foto de quando a senhora passou. Ah. É dia 1º. Na outra que é a do livro. Então só ignora Os aí. livros que a senhora passou dia 8, coisas que você só vê quando desacelera, e dia 22, Suzane, assassina e manipuladora. Justo. Aí no dia 8 nós vamos fazer a discussão desse livro e do outro material que vai resumir tudo, juntar qual que é a relação desses conteúdos que nós estamos estudando com o direito, tá? Eu vou até fazer alteração lá no portal. Tá bom?
Então, vamos lá. Se vocês olharem para essa foto que está bem aqui em cima, no começo do slide, é para que a gente possa entender de que a forma como eu percebo é diferente da forma como você percebe. Então, por exemplo, essa pessoa que está aqui, que para mim está do meu lado direito, ela enxerga o número 9. Mas a pessoa que está vendo a mesma situação, o mesmo estímulo aqui do lado esquerdo, ela enxerga o número 6. Então, a depender de quem está enxergando uma mesma situação, a perspectiva ela vai se dar de forma diferente. Esse aqui vai enxergar de uma forma e esse aqui vai enxergar de outra forma. Por quê? Experiências de vida diferentes. Isso faz com que essas informações também sejam processadas de forma diferente. Então, quando eu digo aqui para vocês, vocês já têm uma determinada informação e vocês vão agregar com outra informação, isso significa dizer que vocês estão produzindo um processo que nós chamamos de aprendizagem. Eu tenho um conhecimento e esse conhecimento vai ser agregado a um novo conhecimento, formando um conhecimento novo, uma categoria nova. E isso vai, consequentemente, contribuir para que esse conhecimento seja transformado e armazenado. Então, no caso da matemática, primeiro conhecemos o número 1, depois a gente vai e identifica de que temos adição. Então, 1 mais 1 é igual a 2. O que nós entendemos? Deixa eu pegar aqui. Não vai ficar muito bonito, não, até porque, né? Cadê? Onde tá? Tá aqui. Primeiro, nós temos o número 1. E aí, a gente entende, bota numa caixinha lá na memória, de que nós temos números. Nós temos o número 1, nós temos o número 6, nós temos o número 9, e assim nós vamos aprender a infinidade de número que tem. Só que daqui a pouco, você vai ser introduzido para esse sinal aqui. Gente... E esse sinal, ele é um símbolo. Ele é um símbolo que representa uma adição. Então, você começa a aprender que toda vez que você tem um número mais um outro número, ele dá um terceiro resultado, que é o número 2. Você vai passar a registrar agora na sua informação, você já tinha esse aqui, ó. Só que agora você vai registrar tudo isso aqui. E essa informação, ela vai ser transformada e armazenada. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo em que você pode aprender que 1 mais 1 seja igual a 3. Na psicologia, a gente aprende isso. Que 1 mais 1, ele não necessariamente vai ser igual a 2. Ele pode ser mais ou menos 2, como ele pode ser 1, como ele pode ser 0,1. Isso vai depender muito do que nós tenhamos trabalhado aí, para que a gente possa chegar a esse resultado, tá? Então, vamos lá. A percepção, ela é uma função cerebral que ela vai contribuir aí com os estímulos... Oi? Você pode voltar naquela questão do 6 ou do 9? Pronto. Eu posso ler um texto que eu li, que eu achei aqui, que eu vi, e eu posso ler para a senhora, aí você diz se concorda ou não. Tá. Peraí. Tem essa mesma imagem do 6 ou do 9 e está escrito assim: não é porque você está certo que eu estou errado, mas um dos dois está errado. Pintaram um 6 ou um 9. Eles devem analisar e se orientar, vendo se há outros números por perto para conciliar. Talvez estejam lidando com vagas de garagem ou marcações de edifícios. Eles devem perguntar para alguém que realmente sabe. Pessoas tendo opinião desinformada sobre algo que não entendem e proclamando as mesmas como sendo igualmente válidas ao fato é nocivo ao mundo. Ninguém quer pesquisar, apenas está certo. Eu fiquei com isso na cabeça, eu até procurei aqui para tentar achar alguém competente para me explicar. E aí eu queria saber dessa parte. Alguém quer comentar antes de eu fazer meu comentário? Eu concordo com o que Marcelo falou. Concorda ou não concorda? Eu concordo. Tá. Você poderia me explicar por quê? Porque eu até li um texto, uma época, que dizia assim: existe a verdade e existem opiniões da verdade. Sim. Verdade, no caso, aquela comprovada, por exemplo, que a Terra é redonda. Ao mesmo tempo que existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. O exemplo dado é porque
existe a verdade e existem opiniões. E às vezes a pessoa fala assim, não, nem toda verdade é absoluta e tem que respeitar a opinião. Existem verdades que são comprovadas e são realmente postas à prova cientificamente. Então, existe esse negócio de que a gente só quer garantir que a nossa opinião esteja certa. E como é uma opinião, ela tem que ser levada em consideração e pode ser verdade. Eu acredito que quando tu busca o científico, tu busca a comprovação e vê que aquilo que tu tá tendo como opinião é errado, tu deve sim reanalisar o que tu tá pensando e buscar a verdade, no caso. Esse exemplo do 6 e do 9 é basicamente a mesma coisa. Existia um número ali e duas pessoas chegaram e olharam que uma olhou de cima, uma olhou de baixo e falou, esse aqui é um 6, não, esse aqui é um 9. Mas nenhum dos dois buscou procurar comprovações de que aquilo era verdade. Nenhum dos dois olhou se tinha um número perto, se tinha um 5 ou um 8 perto, se tinha um 10 ou um 7. E simplesmente se fecharam naquilo de que, não, a minha opinião está certa e a minha opinião está certa. Às vezes, sim, existe uma situação e duas opiniões são levadas em conta e duas opiniões podem ser dadas como certa e comprovar isso. Mas em outros casos, como pode ser usado também no exemplo, a pessoa só quer se validar de que ela pode ter a opinião dela, pode expressar isso, e a pessoa tem que engolir e tem que estar certo. O que não é o caso. Existem verdades que realmente são comprovadas e que a pessoa tem que reanalisar o que ela está falando. Sim. Alguém mais? Quem leu esse texto foi o Marcelo? Isso. Marcelo, tem a data, tem o ano de publicação desse texto? Tá, então vamos lá. Quem contribuiu, quem concordou com o Marcelo? Pois pronto, vamos lá. Quando a gente inicia os nossos estudos, e eu acho que vocês já até compartilharam comigo que vocês também estudaram a mesma coisa. Então, a gente parte primeiro do que é senso comum para o que é ciência. E por muito tempo, o senso comum, ele era a verdade absoluta, né? O senso comum, ele se tornou ciência depois de um processo de transformação que a sociedade precisou passar. Só que, como por muito tempo a verdade absoluta era o senso comum, as pessoas foram acostumadas a, se estão me passando de geração em geração, então eu preciso acreditar nisso. Eu não vou precisar verificar, até porque no senso comum a gente não verifica para saber se é realmente verdade ou não. No senso comum a gente trabalha com a tentativa e erro. Só que aí, a partir do momento em que eu começo a me inquietar, de que eu começo a verificar de que, por exemplo, o homem ele não vai ser identificado a partir da perspectiva da religião, para que eu gere riqueza, não necessariamente eu preciso ter uma pessoa que ela é denominada e classificada como um escravo. Então, eu não vou ter uma pessoa que vai trabalhar para mim para que eu possa produzir riqueza, para que eu seja a pessoa rica e ela só trabalhe para mim. E aí, nesse contexto de inquietação, nesse contexto das pessoas começarem a querer verificar e testar as hipóteses, é que aparece para a gente essa questão da ciência. Levando para esse lado desse texto, o que acontece? Na nossa sociedade, hoje, as pessoas, elas não estão importando em se colocar no lugar das outras pessoas. O que importa para a gente e o que importa para a sociedade de modo geral é o que eu me importo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler O Pequeno Príncipe, mas O Pequeno Príncipe, ele é um livro que ele dá um tapa na nossa cara assim por diversas vezes. Por quê?
A história do Pequeno Príncipe nada mais é do que um príncipezinho que se perdeu no meio aí do deserto, e ele vai passando por diversos satélites, tentando interação com vários humanos ao longo desse processo, e todas as vezes que ele chega para conversar com os humanos não, com os adultos nunca dão atenção para ele. Um é porque tá bêbado demais, o outro é porque só quer saber de experiências, o outro porque só quer saber de matemática, o outro porque não considera que as crianças têm vez e etc e tal. O que o livro mostra pra gente? De que nós estamos tão centrados no nosso umbigo que a gente não tá olhando o que tá ao redor. Então, o que eu estou tentando fazer a todo momento é provar que a minha tese e que a minha opinião, ela é única e verdadeira. E aí, isso acontece que eu não consigo mais conversar em sociedade. Por quê? Porque eu estou o tempo todo impondo aquilo que eu acredito que seja como verdade. E não necessariamente aquilo que eu acredito é a verdade. Não necessariamente aquilo que eu acredito é um padrão que deva ser seguido por todos. E pelo fato de eu ter essa aprendizagem e de ter me ensinado ao longo do processo de que deveria ser assim, eu me torno essa pessoa. Eu sou arrogante, porque eu preciso olhar só para mim, porque somente eu importa. Se você não concorda, desculpa a palavra, mas foda-se, você vai ter que seguir mesmo você não concordando, porque é isso que eu quero que aconteça. Só que aí vem a ciência. E as pessoas que acreditam na ciência, elas vêm e te dão outro tapa na cara. Por quê? Porque elas começam a testar hipóteses, elas começam a testar variáveis. E quando elas veem que aquela variável que você, no primeiro momento, disse que era, e na verdade não é, ela tem um estudo científico. Ela te dá uma fundamentação teórica para que você acredite nisso. Então, essa questão da percepção não é que a gente não vá considerar que, tipo assim, nós temos diferentes percepções, mas a gente também precisa ter um balanço de até que ponto que eu devo considerar e até que ponto que eu não devo considerar, até que ponto que eu preciso concordar e até que ponto que não. Isso aí eu já não concordo. Por quê? Porque tem leis que dizem que não funciona dessa forma. Então, eu preciso, de fato, verificar a situação como um todo. Quando eu estou falando de percepção, eu preciso também identificar qual que é o ambiente no qual a pessoa está inserida, para que eu possa entender de que forma que ela foi construindo essa percepção. Foi uma pessoa que teve oportunidades no sentido de que ela tem interesse, ela busca, ela conhece, ela sabe aí qual que é a diferença daquilo que é passado de geração em geração, ou ela é uma pessoa que ela se inquieta, ela é uma pessoa que ela não aceita a realidade tal e qual como está sendo apresentada, é uma pessoa que tem uma outra perspectiva de vida. Eu preciso aí identificar. Não que aqui esteja errado nessa foto. Não, pode ser que ele esteja vendo 9, que ele esteja vendo 6 e tudo bem. Tudo bem a gente ter visões diferentes. Mas a gente precisa avaliar também o contexto. Eu consegui te responder ou eu não te consegui responder? Conseguiu. Só queria uma visão diferente sobre o texto, porque eu fiquei com ele intrigado na cabeça. Mas foi bom esclarecer as ideias também. Professora, Oi? a senhora falou sobre o livro do Pequeno Príncipe. A senhora já leu O Retorno do Jovem Príncipe, que é a continuação desse livro? Não, gente, nem sabia que tinha. Parei. Tem, e ele não foi escrito pelo mesmo Ou eu autor, já... porque quando escreveram ele já tinha morrido, mas ele dá um parâmetro sobre como o Pequeno Príncipe, o que ele se tornou, entendeu? Mulher, eu vou te dizer bem que agora eu tô falando nisso, eu acho que eu já li esse livro. Tem um Só filme que a menininha encontra ele mais velho, e o livro é um pouco parecido com o filme, mas só no comecinho. eu vou até procurar. Procura o livro. Ele é muito bom porque... Eu não vou falar, porque senão eu vou dar um monte de spoiler, mas procura, professor, ele é muito bom. Tá, vou procurar. Mas ele perde completamente o sentido infantil da coisa. Entendi. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Não podemos voltar, então?
Então, vamos lá. A percepção, ela vai ser uma das nossas funções que nós teremos aí a nível cerebral, que vai atribuir um determinado significado para as experiências que nós temos. É por isso que quando eu falei para vocês lá no início da aula de que uma sensação, por exemplo, de que quando você está no frio, você começa a tremer, você sabe que é frio e você sabe que a sensação que está apresentando é ficar se tremendo porque você aprendeu isso. Então, se você está num ambiente em que você está escutando o barulho de um ar-condicionado, você sabe que o nome é barulho porque você aprendeu que ao longo desse seu processo de vida, o nome daquele estímulo é um barulho. E você vai ter um incômodo auditivo porque você vai estar escutando uma vibração que não é a vibração que você costuma escutar. Então, esse processo da percepção, ela não é isolado da sensação. E na maioria das vezes, para que haja a percepção, esse processo de sensação, ele precisa estar muito bem regulado. Dentro do processo de percepção, nós também utilizamos outros processos da psicologia, que é a memória, para que você possa armazenar as informações que você adquire ao longo desse processo. A atenção, você precisa estar atento ao seu ambiente para que as informações que são úteis para você, ela consiga ser armazenada. E a aprendizagem, para quê? Porque na medida em que você vai adquirindo conhecimento e que você vai adquirindo outro conhecimento, ampliando este primeiro conhecimento, você vai agregando para que você possa construir novos aprendizados. E aí, dentro do processo de percepção, nós tivemos uma influência muito grande, que foi a influência da Gestalt. A Gestalt, ela vai dizer para a gente que para a gente compreender todo um processo, nós precisamos entender primeiro as partes desse processo. O que isso significa? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão. Olha para essa imagem aí, o que é que vocês estão vendo nessa imagem? Ah, eu conheço essa imagem, eu conheço. O que você está Eu vendo? vejo duas pessoas e eu outros vejo e um uma cálice taça. também. Eu tô igual a Maiane. O que Maiane disse? Ela Duas vê pessoas. duas pessoas te olhando e depois de outra vista ela vê um cálice. Certo. Mas aí, essa daqui é a primeira vez que vocês estão olhando essa imagem ou vocês já viram essa imagem antes? Já Não, vi eu já antes. vi antes. Tá. Eu a Então, vocês primeira já vez. tiveram. Quem disse pela primeira vez? Eu, Janara. Janara ou Jainara? Dionara. Ah, desculpa, Dionara. Tu tá vendo o que nessa foto? Eu vejo duas pessoas se olhando e um cálice na Tá. taça. A depender da perspectiva e a depender do ponto que você estiver olhando, tem pessoas que só olham o cálice e tem pessoas que só olham as duas pessoas. E tudo bem, não tem problema. O que vocês estão olhando aqui? Uma árvore. Tanto Tem a uma árvore quanto os árvore. dois Uma árvore, mas animais. depois O eu leão e um uma Gorila, taça. uma leoa, É uma leoa, uma árvore, uma árvore, pássaro. pássaros. Eu tô vendo um monte de peixinho. Isso, dois peixinhos também. É mesmo. É ali embaixinho, ó, perto da raiz. E dentro do galho da árvore tem vários animais. Tem sapo. Sabe o que galinha. Onde foi que tu viu o sapo? Gente, que isso, gente? Espera que o Tem um sapo ainda sapo não aqui, ó. viu. Vem aqui, ó. Onde está o mouse? Aí, ó. Ah, nossa. Pra mim era só uma manchinha, mas tudo bem. Gente, o que a Gestalt vai dizer pra gente? Qual que é a contribuição da Gestalt para a psicologia? Galinha. Para que você veja essa imagem aqui como um todo, você precisa entender as partes. Da mesma forma aqui. O que vocês estão vendo aqui? 6 grupos. Dominó. 3 grupos de 6 pontinhos. Na verdade, três grupos de 6 pontos. A gente tem uma tendência, ou fazer o agrupamento, ou olhar a imagem como um todo. A gente pode ver uma sequência de 3 pontinhos, ou a gente pode ver colunas, ou linhas, na verdade. Isso é o que a gente consegue fazer. Aqui, o que vocês estão vendo?
Colunas de fileira quadrados de e círculos. quadrados e de bolas. Certo, Eu vejo na vertical. certo. Então, o que pode. Na verdade, nós temos o seguinte padrão: quadrado, bola, quadrado, bola. Aqui, quadrado, bola, quadrado, bola. Então, esse padrão ele segue, seja ele em forma de coluna, assim, ó, seja ele em forma de linha, ele se segue. Só que a gente vai fazer a nossa percepção, ela se dá a partir daquilo que é semelhante. Então, a gente costuma, por exemplo, a pegar essas duas primeiras colunas e reproduzir para o restante. E aí a gente olha, a gente tem uma visão geral de quadrados e bolas. Aqui, o que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem? Um quadrado na frente de círculos e triângulos. Certo, e nessa aqui? Um triângulo, dois triângulos. Só e três eu que círculos. vi um X no fundo da primeira imagem. Acho que foi. Gente, eu tô falando, eu acho que eu não vi isso, não. Sendo sincera assim pra vocês, eu acho que eu não vi esse X, não. Nem eu. Dionara é especial, professor. E olha que eu já virei minha Ignorem. cabeça. Não, mas eu não tô dizendo que tá errado, não. Pode ser que tu tenha visto mesmo o X. Mas eu não tô vendo mesmo. Eu não consegui olhar, não, gente. Mas certo, tudo bem. E aqui, o que vocês estão olhando? Otávio, um cubo é tridimensional. Eu vi só a estrela de Davi. Eu vi um hexágono. 8 bolinhas. 8 círculos. Ah, Gente, tem um hexágono aí. Aonde, não, é um gente? cubo. Não, um cubo é um hexágono, porque tem 6 lados. Não, mas aqui, ó. Não Aqui tá em aonde? formato de cubo, tá em formato de ponta. Calma aí, eu vou fechar esse negócio aqui pra vocês. Ah, sim, porque não tem os lados, né? Porque não tem os lados fechados. Eu não tava vendo um cubo, não. Calma aí, que minha coordenação motora precisa ser muito bem trabalhada no mouse. Na verdade, aí a visão depende do ponto de vista. A sua coordenação motora tá muito boa. Gente. Provavelmente melhor que a de todos nós, aqui nesse chat. Pronto. E agora? O que está sendo visto? Um cubo e 8 círculos. Pronto. Um hexágono. O que a Gestalt dá de contribuição aqui para a gente? Não necessariamente a gente precisa ter uma linha bem aqui, ó, fechando aqui. Ô, gente. Aí, foi só vocês elogiarem. Pode ser que sim. Então, não necessariamente vocês estejam precisando de uma linha aqui para que vocês entendam que isso aqui é um quadrado. Por quê? Porque em outro momento da vida de vocês já estudaram que essa forma aqui é a forma de um quadrado. Da mesma forma que essa forma aqui é de um triângulo. Então, automaticamente, por experiências anteriores, vocês fazem o próprio fechamento da figura, formando a figura que vocês estão enxergando. Deu para entender? Ou ficou confuso? E esse aqui, não. Pronto, gente. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Tudo Não. tranquilo, professora. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria saber se a percepção, já que elas são armazenadas na memória, ela contribui para a criação das janelas Kyler e Light. Em que sentido? Maiane já tá em outro nível, mano. No sentido de tanto ser negativa como positiva, as percepções. Entendeu?
se elas seguem, tipo, eu tenho uma sensação e eu crio uma percepção, então eu não vou guardar ela na minha memória? Vai. Então, no caso, ela faz parte da... Dependente se for positiva ou negativa de uma dessas janelas, né? Sim. Ah, tá, era isso. Obrigada. Por nada. Professora, Oi. eu vou falar um negócio que ele teve a ver com um pedaço da sua aula e eu só lembrei agora. Tá. Sobre memória, né? Eu não sei se isso acontece, eu não sei o que aconteceu, mas teve um dia em que eu saí com a minha mãe 2 dias seguidos para o centro. E alguma coisa aconteceu que no final do segundo dia eu falei para ela assim: "Ah, mãe, a senhora viu a doida que estava correndo hoje no centro?" Aí ela falou assim: "Não, isso foi ontem." Eu falei: "Não, foi hoje." E até hoje eu acredito que aquilo aconteceu no dia e ela me Sim, fala já que aconteceu aconteceu no comigo outro dia. também. O que, Marcelo? Já aconteceu isso também, de eu achar que aconteceu um acontecimento aqui em casa e foi 2 dias antes. E às vezes as pessoas me falam uma coisa e parece que nunca nem falaram. Não é nem que eu esqueço que me falaram, apaga toda a situação da minha memória. Tudo, tudo, tudo. Nossa, quê, comigo gente? geralmente acontece de eu não sei se a coisa realmente aconteceu ou se eu sonhei que aconteceu. Isso é tanta coisa. Concordo, Esté. Eu sou do tipo de pessoa que eu vou lá perguntar pra pessoa, se eu sonhar com a pessoa, eita, aconteceu isso. E ela, não. Aí eu, meu Deus, então eu sonhei. Aí eu tenho que comprovar se eu sonhei ou se é realidade. No caso da Samara e do Marcelo, é questão de atenção mesmo. E aí, pelo fato deles estarem atentos a uma determinada situação, mesmo que essa situação não tenha acontecido no dia, mas pode ser que algum evento seja bem parecido ao evento que aconteceu no dia anterior ou no dia do acontecimento, que faz com que eles lembrem sobre um determinado evento, que não necessariamente aconteceu naquele dia. E essa questão do não saber se lembrar, se aconteceu ou não, também envolve questão de atenção. É para vocês verem como todos esses processos estão ligados. E a atenção, ela é um processo muito importante para que a gente possa desenvolver tanto essa questão da sensibilidade quanto da própria percepção. A gente depende muito desse processo de atenção para que a gente tenha uma retenção desse... Sim, William. Eu já ia perguntar, professora, o que é o déjà vu, porque comigo acontece muito, de alguém estar me contando alguma coisa e eu já saber tudo que a pessoa vai falar. Normalmente são experiências que você já teve e que se aproxima de uma determinada situação, por isso que você se lembra como se algo já tivesse acontecido. Isso faz parte da história. E professora, eu vi em algum lugar que isso acontece quando, por exemplo, tem uma quebra no recebimento da memória, no recebimento da informação que tu tá tendo. Sim. E aí tu tem a impressão rápido, assim, de que tu já viveu aquilo. Mas na hora foi só, tipo, um lero-lero do teu cérebro. Professora, mas isso é muito estranho. Sim. Professora, mas isso é muito estranho porque às vezes eu já tive déjà vu 2 ao mesmo tempo, sabe? Ou no mesmo dia. Como se eu lembrasse de eu ter tido um déjà vu e lembrasse de novo, entende? Aí eu fico num ciclo. Sim. Entendo. E é muito chato ter o déjà vu, porque tu sabe tudo que a pessoa vai falar ali, toda a situação, e tu fica, meu Deus, eu já vivi isso. Eu acho muito legal, eu me sinto a dona Laurinha da vidente. Não, eu me sinto muito numa Matrix, cara. Professora, me responde uma pergunta. Se eu souber, respondo. Tipo, eu não sou vidente, mas eu já sonhei com três pessoas, tipo, no caso, eu já previ bebê nascer, entendeu? E eu vi, assim, do jeito que o bebê era, da forma tudinho, e não tinha ainda nem sintomas da pessoa estar grávida, nem nada, né? Aí eu sonhei. Aí eu não disse para a pessoa, quando demorou um tempo, ela apareceu, e o bebê do mesmo jeito, aí apareceu da outra, e recentemente eu sonhei com outra, que eu até me assustei. Ô, querida, se tu sonhar comigo, tu me Tu já diz logo. avisou ela que ela tá grávida?
Não, eu não avisei nenhuma. Eu só recebi a notícia. Pois avisa. Eu só recebi a notícia. Tipo assim, eu tive a sensação, eu vi. Aí quando foi 3 dias, 4 dias depois, a pessoa aparece, fiz o teste, tô grávida. Uma coisa, isso aí envolve questões energéticas, tá? A gente está, o campo que a gente está hoje é uma questão de energia. Então, tem pessoas que têm um pouco mais sensibilidade, tem pessoas que já não têm tanta sensibilidade. E aí, para você poder entender um pouquinho mais disso, a gente precisaria fazer um processo de autoconhecimento. Porque aí tu conseguiria usar essas tuas energias de uma forma que não dependesse tanto de ti, de gasto energético. Antoniele, Eu já sonhei muito também com acontecimentos, tipo, hoje eu sonhei que fulano estava fazendo isso, e no outro dia a pessoa fez a mesma coisa que eu sonhei. Entendi. Gente, eu ainda não entendi a questão do déjà vu, não. O déjà vu, você está aqui nesse exato momento e acontece uma situação, é como se você já tivesse vivenciado ela. Entendi. Acho que Antoniele queria falar alguma coisa?